Seja bem-vindo ao canal Informação Cristã. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. É hora de você pegar a sua Bíblia e unir-se a nós em mais um encontro com a Palavra. Vamos estudar um pouco mais da santa e inspirada Palavra de Deus. Para mim sempre é uma alegria quando a gente pode se encontrar aqui no Encontro com a Palavra. Estamos estudando toda a Bíblia e chegamos ao livro de Ruth. Se você estiver com a sua Bíblia, abra no 8º livro, o livro de Ruth. Estamos fazendo um estudo dos livros históricos da Bíblia, analisando um de cada vez. Vimos o livro de Josué, e depois o livro de Juízes, e agora o livro de Ruth. Esse livro é uma linda história de amor que aconteceu nos dias em que os juízes julgavam o povo de Israel. É impressionante ver que aqueles dias de grande escuridão espiritual para o povo hebreu foi cenário para uma história de amor tão bonita. Quando chegamos nesse ponto da Bíblia, perguntamos o que essa linda história de amor está fazendo no meio de tanta apostasia, vamos dizer assim. Tanta apostasia e decadência que são descritas no livro de Juízes. Ou ainda, o que uma linda história de amor está fazendo no meio da Bíblia? A resposta é que o livro de Ruth é muito mais do que uma história de amor. Os 3 primeiros livros históricos da Bíblia são chamados de livros históricos alegóricos. Os 6 livros seguintes, de Samuel até Crônicas, são chamados de livros históricos literários do reino. Os 3 últimos livros históricos, Esdras, Neemias e Esther, são chamados livros históricos pós-cativeiro. Portanto, Ruth é o 3º dos livros históricos alegóricos. O livro de Josué é um livro histórico, mas também é uma importante alegoria da vida cristã. Assim como os filhos de Israel entraram na terra prometida e a conquistaram, nós entramos na terra prometida da vida, experiência e bênçãos cristãs. O livro de Josué se constitui uma alegoria da apostasia e do renascimento. Depois que você entra na terra prometida da experiência cristã e coloca Deus em primeiro lugar na sua vida e passa a servi-lo, e ele abençoa você, está garantido que você não cairá mais dessa posição de graça. Será? Bom, de maneira alegórica, o livro de Josué nos diz que podemos cair. Nós dizemos que a palavra apostasia significa afastar-se da posição que antes ocupava. No final do livro de Josué, os filhos de Israel tomaram uma posição. Eles disseram, serviremos ao Senhor. Quando Josué tomou posição, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o povo disse, nós também serviremos ao Senhor. No entanto, no livro de Juízes, eles saíram dessa posição. Isso é apostasia. Esse livro é uma importante alegoria que nos diz que nós também podemos cometer o mesmo erro. Portanto, precisamos de um contínuo reavivamento. Temos essa necessidade de reavivamento. Essa verdade é apresentada de maneira alegórica no livro de Juízes. O livro de Ruth é um livro histórico e também uma linda alegoria e uma história de amor. As Escrituras nos apresentam nossa salvação e nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo como um relacionamento de amor. Quando estamos comprometidos com Jesus, Ele é o noivo e nós, a igreja, a sua noiva. Aí começamos a ver essa alegoria quando chegamos ao livro de Ruth. Esse livro é um romance de redenção e será uma importante ilustração de uma bonita palavra da Bíblia, a palavra redenção.
Quando iniciamos esse curso, dissemos que o propósito da Bíblia não é ser uma história da civilização ou uma fonte de pesquisa sobre a criação e a origem de todas as coisas. O propósito da Bíblia é nos fazer conhecer a história de redenção e o contexto histórico no qual o Redentor, por meio de quem recebemos a redenção, veio. O livro de Ruth é uma ilustração dessa redenção ou remissão. Sua mensagem é a ilustração da mensagem mais importante das Escrituras. Essa mensagem é apresentada na figura de um romance. Se você gosta de histórias bonitas da literatura, tenho certeza que apreciará o valor literário dessa história. Toda boa história começa com as respostas às perguntas quem, quando, onde e o que. Essas perguntas são respondidas nos primeiros versículos do livro de Ruth. O livro começa com a descrição do seguinte cenário. Nos dias em que os reis julgavam, havia fome na terra. Um certo homem de Belém de Judá foi habitar no país de Moabe, ele, sua esposa e seus 2 filhos. O nome desse homem era Elimeleque, e o de sua esposa Noemi, e o de seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Foram para Moabe e ficaram ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou com os seus 2 filhos. Eles então se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o de outra Ruth, e todos moraram naquele lugar por uns 10 anos. Então Malom e Quilion também morreram e sobrou uma mulher sem o seu marido e sem seus 2 filhos. Nesses 5 primeiros versículos temos as respostas àquelas perguntas básicas. Primeira, quando? A história aconteceu nos dias em que os juízes julgavam. Se você leu com a gente todo o livro de Juízes, sabe o que isso quer dizer. A próxima pergunta, onde tudo aconteceu? Em 2 lugares, Belém de Judá e Moabe. E quem são os personagens dessa história? Havia um homem chamado Elimeleque. Seu nome quer dizer, meu Deus é o meu rei. Talvez isso fosse o que os seus pais desejaram para ele, ou expressasse o tipo de pessoa que queriam que ele fosse. O nome de sua mulher era Noemi, que significa contente. Eles tiveram 2 filhos, Malom e Quilion. Em hebraico, esses nomes significam doente e fraco. Aparentemente, eles não eram muito saudáveis, nem fortes. Havia fome. Essa é a resposta para a pergunta, o quê? Havia fome em Belém de Judá, que significa terra do pão e do louvor. Quando chegou a fome, essa família, Elimeleque, Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, desceram para Moabe. Moabe aqui tem a mesma conotação que o Egito tem na Bíblia. O Egito é a figura do mundo e da nossa escravidão do pecado. Possui uma conotação negativa devido à escravidão do povo hebreu naquela terra. Os filhos de Israel não podiam viver lá, muito menos podiam se casar com uma moabita. Mas quando veio a fome, essa família foi para Moabe. Nesses primeiros 5 versículos do livro de Ruth, temos a história de uma família pródiga que foi para Moabe e ficou lá por 10 anos. Podemos dizer que Moabe equivale àquele país distante da parábola do filho pródigo que o Senhor Jesus contou, que deixou a casa de seu pai e foi para um país distante. A história dessa família segue o mesmo padrão da parábola do filho pródigo. Os tempos difíceis vieram quando ele estava no país distante e ele voltou para a casa de seu pai, e os bons tempos foram restaurados. O mesmo padrão se repete na história dessa família. Enquanto a família pródiga estava em Moabe, Malom e Quilion, doente e fraco, morreram. Esperava-se que isso fosse acontecer. O seu pai, Elimeleque, também morreu. Agora o foco está em Noemi, a mãe, que pode ser vista como a mãe pródiga. Com o foco em Noemi, vemos um bom exemplo dos mesmos padrões e princípios da história dos pródigos. Foi quando Noemi estava no distante país de Moabe que as coisas ficaram ruins. Ela perdeu seu marido e seus 2 filhos. Antes dos seus filhos morrerem, casaram-se com mulheres moabitas, o que era proibido. Não era absolutamente proibido, mas havia algumas restrições a casamentos com estrangeiros. Noemi não estava numa posição favorável. Ela foi para Moabe com seu marido e 2 filhos, e eles não muito saudáveis. E agora ela não tinha nem marido nem filhos, mas tinha 2 noras moabitas. Vemos tudo isso nos 5 primeiros versículos do livro. A história continua no versículo 6. Então ela se levantou com as suas noras para voltar do país de Moabe, porque nesta terra ouviu que o Senhor tinha ajudado seu povo dando-lhe o alimento. Isso quase sempre acontece aos pródigos.
enquanto eles estão nos chiqueiros do mundo ou em algum país distante, ouvem falar como as coisas melhoraram na casa de seus pais. Isso também aconteceu com o filho pródigo. No versículo 7 nós lemos o seguinte: pelo que saiu do lugar em que estava, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá. Vemos aqui o retorno da pródiga. Noemi estava determinada a voltar à terra do pão e do louvor. Ela se volta para suas noras e diz: o Senhor use convosco de benevolência como fizeste com os falecidos. Referindo-se a seu marido e aos seus 2 filhos, e comigo, ela quis dizer, eu estou voltando para Belém, mas vocês não têm que vir comigo. No versículo 9 ela diz: o Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de outro marido. Naquele tempo, o casamento era considerado um descanso para as mulheres. Quando a mulher se casava, entrava numa espécie de descanso. Alguns de vocês podem achar isso muito interessante. Vocês podem até pensar: bom, eu não tenho tido 1 minuto de descanso desde que me casei. Ou, para mim, casamento não é descanso. Mas essa era a visão daquele tempo, e Noemi queria que suas noras encontrassem descanso casando-se novamente. O texto continua: ela as beijou e elas levantaram a voz e choraram. As mulheres já choram muito e essas 3 choraram bastante mesmo. Elas disseram: certamente voltaremos contigo para o teu povo. Ao que Noemi respondeu: voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho ainda eu no ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora, eu sou velha demais para ter marido. O que Noemi afirma no versículo 13 mostra como ela encarou tudo o que passou. Mais amargo-me é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Ela pôs toda a culpa no Senhor, e o texto continua: levantaram a voz e tornaram a chorar. As mulheres não precisam de muito motivo para chorar, elas simplesmente choram. E o texto continua dizendo que Orfa, que quer dizer bajuladora ou graça, alguma coisa desse tipo, beijou sua sogra e se foi. Depois diz que Ruth se apegou a Noemi. Essa palavra se apegou dá a ideia de grudou. Grudou e não desgrudava mais. Noemi respondeu: a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu após a tua cunhada. É aí que o foco da história vai para Ruth, a personagem principal dessa linda história de amor. No versículo 16, Ruth diz: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que lealdade, hein? Isso sim era um sinal de lealdade. A palavra hesed em hebraico tem o mesmo significado que a palavra koinonia no grego do Novo Testamento e quer dizer amizade, sociedade, no sentido de ser fiel e leal a alguém. Hesed é uma promessa de lealdade. Ruth deu um bonito exemplo quando prometeu lealdade a Noemi. Acredito haver uma certa ironia nas Escrituras, porque às vezes há certas afirmações que chegam a ser engraçadas. Em resposta a essa promessa de lealdade de Ruth, a Bíblia diz que, vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de falar nisso. Que coisa maravilhosa, hein? Isso é uma verdadeira lealdade. Bom, mas o nosso tempo hoje acabou. Eu convido você a esteja comigo no próximo programa. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.
Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Muito obrigado, Daryl. E eu digo bem-vindo aí a todos vocês que estão nos acompanhando a partir de agora. Encontro com a Palavra. É bom estudarmos a Bíblia juntos, não é? Nós estamos estudando a Palavra de Deus, a Bíblia, e já chegamos ao 8º livro, que é o livro de Ruth. Pegue a sua Bíblia, siga comigo o estudo do 2º capítulo dessa linda história de amor, que é o livro de Ruth. No 1º capítulo desse livro, lemos a impressionante promessa de lealdade de Ruth para com sua sogra Noemi. Depois lemos que elas partiram para Belém. Quando chegaram na cidade, todos estavam comovidos por causa delas e perguntavam: "É essa Noemi?" Em nosso primeiro estudo, vimos que quando Noemi e seu marido foram para Moabe, eles foram considerados uma família pródiga, já que o povo escolhido não deveria se identificar com um lugar como Moabe. Quando a pródiga volta, as pessoas perguntavam então: "Essa não é aquela que deixou a terra do pão e do louvor 10 anos atrás?" A questão não são os anos, a questão são os quilômetros. O filho pródigo viajou centenas de quilômetros. Segundo as Escrituras, o caminho do transgressor é áspero. É uma mentira dizer que as pessoas que estão em pecado estão se divertindo e aproveitando a vida. A Bíblia diz que o caminho do transgressor é áspero. Mesmo um filho de Deus que foi pródigo por 10 anos terá algumas marcas no rosto que não tinha quando deixou a casa de seu pai. As pessoas faziam uma patética pergunta enquanto Ruth e Noemi entravam na cidade. A pergunta estava exatamente focada em Noemi. É essa Noemi? Noemi pôs a culpa em Deus. No 1º capítulo, ela culpou Deus 5 vezes por tudo que tinha lhe acontecido. Ela dizia: "Não me chameis Noemi, chamai-me Mara." Noemi significava feliz, Mara significava amarga. Noemi disse: "Não me chameis feliz, chamai-me amarga, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso." Bom, ela disse: "Cheia eu parti, porém vazia o Senhor me fez voltar." Por que me chamareis então Noemi? O Senhor testificou contra mim, o Senhor Todo-Poderoso me afligiu tanto. Ela estava colocando toda a culpa em Deus. Noemi me faz lembrar de Arão quando ele fez o bezerro de ouro. Lá no livro de Êxodos, ele nos conta que Arão era um artesão muito habilidoso e curiosamente esculpiu aquele bezerro de ouro. Quando Moisés desceu do Monte Sinai e viu o bezerro de ouro, ele disse: "Arão, o que esse povo fez a você?" Arão disse a Moisés: "Moisés, você não vai acreditar. Eu coloquei todo esse ouro no fogo e dele saiu esse bezerro." Não era verdade. Aquele bezerro de ouro não brotou do fogo. Foi resultado do trabalho artesanal de Arão. Ele criou o bezerro porque queria agradar o povo. Noemi fez a mesma coisa quando culpou a Deus pelas desgraças que lhe aconteceram. Era como se dissesse: "Eu coloquei o ouro no fogo e dele saiu esse bezerro. Eu não fiz nada. É tudo culpa de Deus." Eu não sei por que Deus está agindo assim comigo, por que está me afligindo. Noemi estava comendo um banquete de consequências das escolhas que fez. Só que ela recusava aceitar a sua parte de responsabilidade pelas suas escolhas. O último versículo do capítulo 1 diz: "Voltou Noemi da terra de Moabe e com ela Ruth, sua nora, a moabita. Chegaram a Belém no princípio da cega da cevada." A referência ao fato de que era o início da colheita da cevada quando elas chegaram a Belém é muito importante. Quando essas duas mulheres chegaram a Belém, Noemi era a figura do Filho de Deus voltando à casa do Pai. Vamos perceber durante a história que a graça de Deus estava esperando por ela. Quando o pai viu que o filho pródigo tinha escolhido partir para um país distante, deixou que seu filho fosse. Ele permitiu que seu filho arcasse com todas as consequências de viver naquele país. Como pais, falhamos quando nossos filhos vão para um país distante. Quando as consequências chegam, eles estão prestes a aprender alguma coisa. Nós vamos até lá no país distante e damos uma ajudazinha. Quando você lê a história do filho pródigo, encontra as seguintes palavras:
mas ninguém lhe dava nada. Isso incluía o seu pai. Essa foi uma das terríveis consequências lá no chiqueiro, que fizeram com que o filho pródigo caísse em si. Foi aí que ele percebeu que não era um porco, ele era filho, e o seu lugar não era naquele chiqueiro, e sim na casa de seu pai. Quando o filho pródigo caiu em si e tomou o primeiro passo em direção à casa de seu pai, o pai é descrito como um homem idoso correndo na direção do seu filho. Lucas capítulo 15, verso 20 diz: quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Você já viu um homem velho correndo? Não há nada mais indigno, não é? Bom, essa figura do homem velho correndo é uma das figuras do amor de Deus mais lindas, mais belas, contidas nas Escrituras. Ela mostra o amor do pai pelo filho pródigo que caiu em si e começou a voltar para casa. O amor de Deus é descrito como um homem velho correndo. Quando o velho homem abraça seu filho, ele despenca a chorar, né? Eu não sou digno de ser chamado teu filho, meu pai. Deixe-me viver junto com os teus escravos. O pai ignora tudo isso e diz: esse é meu filho. Tragam o anel da família, a túnica da família, matem o bezerro gordo, porque o meu filho estava morto e agora reviveu. Estava perdido, mas agora foi encontrado. Por isso vamos celebrar. Noemi passou por essa mesma experiência quando voltou para Belém de Judá. A graça de Deus estava esperando por ela. Essa lição que aprendemos com Noemi nessa história é incrível. Agora Ruth se torna o foco dessa história de amor e representa aquelas pessoas que não pertencem à família de Deus. Ela não era hebreia, era uma estrangeira. A graça de Deus se estende para as pessoas que não pertencem à sua família? Claro que sim. A sua graça está na sua lei, e a solução para Noemi e Ruth estava na lei de Deus. A primeira lei que trouxe graça para Ruth e Noemi está no livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 9 e 10. Quando fizeres a colheita da tua terra, não a cegarás totalmente, nem colherás as espigas caídas da tua messe. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o vosso Deus. Por que isso é importante? Porque aparentemente Noemi ou o falecido marido de Ruth tinha ensinado esses estatutos para ela. De acordo com o 2º capítulo do livro de Ruth, no primeiro dia que ela estava em Belém, resolveu praticar o estatuto citado em Levíticos 19. Ela resolveu ir colher atrás dos segadores nos campos. Lemos que Noemi tinha um parente da família de Elimeleque, um homem poderoso e rico cujo nome era Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E Noemi diz: vai, minha filha. Ela foi, chegou ao campo e colheu após os segadores. Por acaso entrou no campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Há outro estatuto muito importante na lei de Moisés que é introduzido nessa história. Esse estatuto está no capítulo 25 do livro de Deuteronômio e diz o seguinte: quando 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filho, a mulher do defunto não poderá casar-se com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela tiver usará o nome do irmão morto, para que seu nome não se apague de Israel. Porém, se o homem não quiser tomar a sua cunhada, esta irá ter com os anciãos no tribunal e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer exercer para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe. Se ele persistir e disser: não quero tomá-la, a sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos, ele descalçará a sandália do pé, ele cuspirá no rosto. As mulheres sempre comandaram os tribunais. E aí a Bíblia continua: e protestará dizendo: assim se fará ao homem que não quer edificar a família de seu irmão, e sua casa será chamada em Israel de a casa do descalço. Você viu como isso se aplica a Ruth? Se ela se casou com um homem hebreu, como resultado desse casamento, tornou-se membro da família de Deus, da nação hebraica. Como seu marido morreu e não deixou filhos, Ruth não pertenceria ao povo escolhido.
Parece que Deus não achou que isso fosse certo e por isso instituiu essa lei, para que ela pudesse procurar entre os parentes de seu falecido marido, o mais bonito e mais rico, e dizer: eu quero que você se case comigo. E ele dissesse: eu não me caso com você, nem que você seja a última mulher na face da terra. Ela diria: está bem, vejo você nos tribunais então. Então ela poderia abrir um processo e, se ele não quisesse se casar com ela, teria que comparecer nos tribunais. Os anciãos fariam aquela cerimônia simples. O importante dessa cerimônia é que ele seria boicotado, envergonhado, provavelmente seria prejudicado nos negócios, porque se recusou casar com aquela mulher. O homem que concordasse em se casar com a mulher teria que fazer duas coisas por ela. Primeiro, ele teria que pagar todas as dívidas que ela tivesse. Os anciãos tinham um livro onde estavam registradas todas as dívidas da mulher. O homem declarava suas intenções de redimir a mulher. Esse processo era chamado de redenção. O homem teria que declarar sua intenção de redimir a mulher antes de saber qual era o total de suas dívidas. O interessante é que ele não sabia quanto isso iria lhe custar até que se comprometesse a redimi-la como parente qualificado. A segunda coisa que o remidor fazia era se casar com ela. Com esse relacionamento, ele a trazia de volta à família de Deus. Você está vendo? Redenção quer dizer comprar de volta e trazer de volta. Portanto, o homem que cumpria esse estatuto tornava-se o remidor. Em hebraico, essa palavra é goel. Esse homem recebia o nome de goel, porque ele comprava a mulher de volta e a trazia de volta. Ele a comprava pagando todas as suas dívidas e a trazia de volta casando-se com ela. Essa era a resposta interessante de Deus. Incrível quando contemplamos que Ruth tinha uma esperança, e a esperança de Ruth foi exatamente esta quando ela foi para Belém de Judá. E por isso que o capítulo 2 se inicia com a boa notícia de que seu falecido sogro tinha um parente poderoso e rico cujo nome era Boaz. À medida que a história se desenrola, veremos a figura da graça de Deus sobre o filho pródigo que estava voltando para casa e também sobre aquele que voltou buscando a sua redenção. Procure identificar-se com a história de amor do livro de Ruth. Eu gostaria que você pensasse seriamente nisso. Talvez você tenha se sentido um pouco abandonado, talvez tenha se sentido realmente um pródigo nos caminhos dessa vida. Mas saiba, você pode voltar para a casa paterna. Você pode exatamente ver aquela cena incrível do velho homem correndo para lhe abraçar. O velho correndo. Esse é o símbolo do amor de Deus. Você pode exatamente sentir esse amor, o amor de Deus. Nós vamos ficar por aqui, mas eu gostaria que você estivesse conosco no próximo programa. Até lá, então. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Obrigado, Darrell. É hora de você pegar a sua Bíblia e juntar-se a nós em mais um estudo da Palavra de Deus. Eu me sinto sempre muito feliz
cada vez que podemos estar juntos aqui através do programa Encontro com a Palavra. Estudamos até o 8º livro da Bíblia, que é o livro de Ruth. No nosso último encontro, começamos o estudo dessa linda história de amor. É o livro que vem logo depois do livro de Juízes. A história aconteceu nos dias em que os juízes julgavam o povo de Israel, um período de escuridão espiritual na história dos hebreus. O livro de Ruth também é chamado de o romance da redenção. No livro de Êxodo, nossa salvação é ilustrada com a libertação da terrível escravidão do Egito. Vimos que a alegoria da salvação e redenção continua no livro de Números, com a peregrinação do povo hebreu pelo deserto durante 40 anos. Finalmente, no livro de Josué, os filhos de Israel entram na terra de Canaã, o que simboliza a nossa entrada no plano de salvação. No livro de Ruth, vemos que a mesma redenção e salvação é ilustrada com uma história de amor que se inicia no capítulo 1, com a história de uma família pródiga. Devido a uma fome que se abateu na cidade de Belém, um homem, sua mulher e seus 2 filhos foram para a terra de Moabe. Nesse país distante, tudo foi muito difícil. Nessa parte da história, Noemi, a mãe pródiga, é o foco da narrativa. Em Moabe, ela perdeu seu marido e seus 2 filhos. Mas antes dos seus filhos morrerem, se casaram com mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e outra Ruth. Ruth, então, se torna a personagem central dessa história. Orfa voltou para Moabe, mas Ruth jurou lealdade à sua sogra Noemi. Mais tarde vimos que a razão dela ter feito isso talvez tenha sido o fato de ter se convertido enquanto seu marido Malom era vivo. Assim, essas 2 mulheres, Noemi e Ruth, voltaram para Belém. Quando chegaram lá, no final do capítulo 1, Noemi tornou-se a figura de uma filha de Deus voltando para casa. A palavra voltarei é encontrada várias vezes no capítulo 1. Assim como o filho pródigo decidiu voltar para a casa de seu pai, Noemi decidiu voltar para Belém. Quando retornou, a graça de Deus estava esperando por ela. Deus expressou seu amor e graça para com Noemi de diversas maneiras. Nesse livro da Bíblia, Ruth ilustra uma pessoa que não fazia parte da família de Deus. Vemos que Deus expressou seu amor e sua graça para com ela por meio da redenção. A volta de Ruth para Belém com a sua sogra é uma linda ilustração da nossa redenção e salvação. Deus expressou sua graça para com ela, primeiramente no capítulo 1, quando ela foi colher atrás dos segadores. Isso era uma lei de Deus dada no livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 9 e 10. Quando os segadores estivessem fazendo a colheita nos seus campos, não poderiam pegar o que caísse no chão. E não deveriam pegar todas as uvas e nem todas as espigas de milho. Dessa forma, os pobres e os estrangeiros seriam beneficiados. Ruth conhecia essa lei, e por isso foi aos campos colher atrás deles. A lei do parente remidor introduz uma verdade muito importante no livro de Ruth. Noemi, sogra de Ruth, tinha um parente muito rico cujo nome era Boaz. No versículo 3 do capítulo 2, nós lemos que Ruth foi colher no campo e, por acaso, entrou no campo de Boaz, que era da família de Elimeleque, seu falecido sogro. Ei, você acha que isso foi por acaso? Você acha que, coincidentemente, ela foi colher no campo desse homem? Lendo o 1º capítulo de Mateus, descobrimos que Boaz e Ruth fazem parte da genealogia de Jesus Cristo, o Messias. Você acha que Deus, sabendo que a união dessas pessoas e o seu casamento levaria à vinda do Messias, deixaria que isso acontecesse por coincidência? Claro que isso foi providencial. Ruth foi para o campo que pertencia a Boaz. E no versículo 4 nós lemos: Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Que exemplo de relacionamento entre funcionário e empregador, hein? Não seria bom começarmos o nosso dia na fábrica ou na loja dessa forma? O Senhor seja com você. E o outro grita de lá: Deus te abençoe. E no versículo 5 nós lemos: Perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é essa moça? Você quer saber o que essa pergunta realmente significa? Significa que Boaz se apaixonou. Ele viu aquela linda mulher colhendo nos campos. Ruth significa beleza, ou botão de rosa. É claro que ela era muito bonita. Quando Boaz a viu, ficou simplesmente embasbacado. Foi amor à primeira vista. Ele se apaixonou por ela e perguntou ao seu encarregado o que ele sabia sobre ela. O encarregado contou tudo o que sabia,
que ela tinha sido casada com um homem hebreu no país de Moabe, que seu marido tinha morrido e que ela tinha jurado lealdade à sua sogra. E ele provavelmente contou que enquanto era casada com um homem hebreu, ela tinha se convertido. No versículo 8 lemos que Boaz disse a Ruth: ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Ficarás aqui com as minhas servas. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Dê ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai aos vasos e bebe do que os servos tiverem tirado. Boaz deixou claro a Ruth que estava interessado nela. Agora as coisas tinham mudado bastante. Sua resposta está no versículo 10. Então ela, inclinando-se e prostrando-se com o rosto em terra, perguntou-lhe: por que achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Deparamo-nos com uma palavra muito bonita na Bíblia. Graça. Graça significa favor e bênção de Deus que não merecemos. Ruth está dizendo a Boaz: eu não sou hebreia, não sou como uma de suas servas. Por que tem esse tipo de consideração comigo? Boaz respondeu que ela tinha feito a sua parte. No versículo 11 ele diz: eu ouvi falar de tudo que fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, como deixaste a teu pai, a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Que o Senhor recompense o teu feito. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio, te recompense ricamente. Isso é muito importante. Sob cujas asas vieste buscar refúgio. Você está vendo? Ruth tinha se convertido e Boaz sabia disso. Quando Boaz declarou a sua intenção de mostrar mesmo consideração por ela, Ruth disse: ache eu graça aos teus olhos, Senhor meu. Em outras palavras, ela disse: está bem, eu aceito o que você está fazendo por mim. Aí então, durante a refeição, Boaz disse: achega-te, come do pão e molha o teu bocado no vinho. Lemos aí que ela almoçou com ele no seu primeiro dia de trabalho, e diz ainda que ela comeu até ficar satisfeita. Havia uma música quando eu era jovem que dizia mais ou menos assim. Bom, uma pena que a inflação já levou aquele nosso centavo, né? Mas a música dizia assim, ó: se eu tivesse um centavo, sabe o que eu faria? Eu gastaria tudo em doces para você. Eu nem me importo, porque você é tudo que eu gostaria de ter. Ah, porque eu estou apaixonado por você. Por você tudo eu gastaria. É isso que você tem vontade de fazer quando está apaixonado. Você quer gastar tudo com aquela pessoa. Você quer dar tudo para ela. Boaz estava realmente apaixonado e ele ficou pensando no que mais poderia fazer por aquela moça. Depois do almoço, Boaz chamou seus segadores e disse: olha, quando vocês virem aquela moça atrás de vocês, deixem cair tudo o que estiverem carregando. Deixem tudo no chão e deixem que ela pegue. Deixem cair tudo de propósito. No final do primeiro dia de trabalho, Ruth estava carregada com tudo que tinha colhido. A lei ordenava: se você deixar cair inadvertidamente, não pegue do chão, deixe lá. Boaz mandou: toda vez que vocês a virem, deixem cair tudo que estiverem carregando. Boaz estava realmente interessado em Ruth, hein? Então, quando Ruth voltou para casa, trazia um saco de grãos. Quando sua sogra viu, perguntou: onde você foi colher hoje? Onde você trabalhou? Inocentemente Ruth respondeu: no campo de um homem chamado Boaz. Noemi quase caiu para trás. Ela disse: bendito seja o Senhor, que não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Esse homem é nosso parente chegado. O que Noemi estava tentando dizer era: nós vamos morar na casa grande. Dá para entender o que você acabou de me dizer. Boaz é um homem rico e parente do meu marido, seu sogro. Eu tenho certeza que Noemi tinha explicado para Ruth a lei de Deuteronômio 25, que dizia: Ruth tinha o direito de procurar qualquer parente do seu falecido marido e pedir-lhe em casamento. É claro que Ruth já sabia disso, e Noemi disse: é bom que você não tenha que ir a outro campo, continue a trabalhar nos campos dele. O último versículo do capítulo 2 diz: assim Ruth se juntou com as servas de Boaz para respigar até que a cega de cevada e de trigo se acabou, e ficou morando com a sua sogra. Isso parece estranho, porque significa um tempo de mais ou menos 6 meses. Todo dia ela ia aos campos de Boaz. Podemos presumir que eles almoçavam juntos. Talvez ele a levasse embora para casa. Agora podemos achar que Noemi começou a ficar impaciente. O capítulo 3 começa assim: certo dia Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha,
Não hei de buscar descanso para que fiques bem? Sabe que descanso quer dizer um marido. Ora, não é Boaz com cujas servas estiveste de nossa parentela? Lembra que eu falei para você sobre a lei do parente remidor? Noemi continuou. Lava-te, unge-te, veste os teus vestidos. Esta noite ele vai joeirar a cevada na eira. Depois que eles separavam a cevada, havia um banquete. Noemi disse, agora vai, toma um banho e põe um perfume, vai até a eira e depois que a festa acabar, veja onde ele vai descansar. Eles sempre dormiam perto da colheita para tomar conta dela. Aí, durante a noite, Noemi continuou, vá até ele, apresente-se e peça-o em casamento. Sabe, esse romance não era só o romance da redenção, era também um romance ao contrário. Naquela cultura, Boaz não poderia pedir Ruth em casamento. Ruth é que tinha que pedi-lo. Havia muitos parentes do seu falecido marido e do seu falecido sogro. Talvez muitos deles quisessem se casar com ela, mas a lei era feita de tal forma que a viúva Ruth tinha que ir até um deles e falar, você quer ser meu parente remidor? O que ela fez no capítulo 13 estava totalmente de acordo com o costume da época. Era um pedido de casamento. De acordo com as leis de Deus, o casamento poderia ter se consumado naquela noite. Mas a proposta de casamento foi feita de acordo com as leis. Não havia nada de errado. Lemos que no meio da noite estava muito escuro e Ruth foi e deitou-se aos pés de Boaz. Na verdade, Boaz se assustou quando viu que havia uma mulher ali. Ele perguntou, quem é você? Ruth respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Isso era uma proposta de casamento que poderia ter sido consumada ali, naquele eirado, e estaria dentro das leis de Deus. Boaz disse, bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, visto que não foste após jovem, quer pobre, quer rico. Aparentemente Boaz era um homem mais velho. E agora, minha filha, não temas, tudo que pedires eu te farei. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então Boaz disse, há um probleminha, Ruth. Existe um parente seu que é mais próximo do que eu, e ele tem o direito antes de mim. Muito interessante, não é? Boaz disse a Ruth, vá para a casa de sua sogra. Ele encheu algumas cestas com grãos e disse, vai para a casa de sua sogra e fica lá, até que eu mande notícias. Veremos que Boaz tinha uma boa razão para dar esse conselho a Ruth. No próximo programa nós vamos continuar com essa impressionante história. Não perca então, hein? Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, pastor Edson Bruno. Pegue a sua Bíblia, junte-se a nós para mais um estudo da Santa Inspirada Palavra de Deus. Estamos estudando toda a Bíblia e chegamos até o pequeno livro de Ruth, que possui apenas 2 folhas na maioria das edições da Bíblia. Esta é a 4ª e última parte do estudo desse livro. Nos últimos 3 estudos dessa história de amor, vimos que os noivos se conheceram, se apaixonaram e que aconteceu o pedido de casamento. A lei dos Hebreus dizia que a mulher deveria propor casamento ao homem e que ele deveria cuidar dos detalhes legais da união.
Ruth tinha pedido Boaz em casamento naquele dia bem cedo e ele tinha marcado uma audiência com os anciãos da cidade. Boaz viu o parente que teria prioridade no direito de se casar com Ruth e o chamou. Ei, você, meu amigo, vem aqui, sente-se. O nome desse homem não é citado, por isso vou chamá-lo de amigo. Boaz disse simplesmente, ei, amigo. Vemos que Boaz se reuniu com 10 anciãos da cidade. Eles faziam esse tipo de reunião sempre que era necessário oficializar uma transação. Boaz promoveu essa reunião e disse àquele homem, você se lembra do seu parente Elimeleque? Lembra que ele foi para Moabe e morreu lá? Ainda existe parte de sua propriedade que precisa ser resgatada, e você é o primeiro na linha do parentesco para fazer isso. Se você quiser resgatar suas terras, pode fazê-lo. Se você não quiser, eu o farei. O homem respondeu, eu quero. Então Boaz disse, tem uma outra coisa que eu gostaria de esclarecer. Quando você resgatar os bens de Elimeleque, também terá que se casar com uma mulher moabita. Acho que Boaz deu a impressão que seria uma mulher moabita velha. Talvez tenha sido por isso que ele disse para Ruth, vai para a casa da sua sogra. Boaz não queria que esse homem visse Ruth, porque talvez se o amigo a visse, não seria tão fácil conseguir os seus objetivos. No versículo 16 do capítulo 3, lemos que Ruth chegou em casa e Noemi perguntou, como foram as coisas, minha filha? Na verdade, ela estava perguntando, e daí, você já é a senhora Boaz, o casamento já foi consumado? Noemi era uma típica mãe judia controladora. Ruth contou a Noemi como as coisas tinham acontecido e Noemi disse, espera, minha filha, até que saibas como irá terminar o caso, pois o homem não descansará enquanto não concluir hoje este negócio. Noemi estava se referindo a toda a legalização que Boaz teria que providenciar. Ela quis dizer, fique tranquila, Boaz vai tomar conta de tudo. E ele tomou mesmo. Quando Boaz contou ao parente mais próximo de Ruth, você terá que se casar com uma mulher moabita, o homem disse, eu não posso redimi-la, porque isso prejudicaria minha própria herança. Eu não posso me casar com uma mulher moabita, porque mancharia a minha árvore genealógica. Fique você com o direito de resgate. Então Boaz disse para os anciãos, senhores, façam constar que eu resgatarei tudo que pertenceu a Elimeleque e que redimirei a moabita Ruth. Como já havíamos dito, essa história é realmente uma linda ilustração da redenção. Redimir significa comprar de volta, trazer de volta. No capítulo 5 do livro de Apocalipse há outra ilustração de redenção muito bonita. Naquele texto tudo está centralizado ao redor do trono. O versículo 4 diz, eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de lê-lo, nem de olhar para ele. A história está no capítulo 5. O problema é que ninguém é digno de abrir os selos e abrir o rolo. Os estudiosos acreditam que o rolo seja como aquele rolo que continha todos os débitos da mulher que precisava ser resgatada. Lembre-se que o parente remidor tinha que provar que era apto para tal procedimento e que estava interessado em resgatar a mulher mesmo antes de abrir o rolo e descobrir quanto ela devia. Ele não tinha como saber quanto tudo isso lhe custaria. O lamento no céu provavelmente é porque ninguém está qualificado ou interessado em abrir os selos e o rolo e descobrir quanto vai custar para redimir a humanidade. Finalmente as boas novas são dadas. Não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro como havendo sido morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. A redenção descrita no 5º capítulo do livro de Apocalipse é demonstrada aqui no livro de Ruth, quando Boaz reuniu os anciãos da cidade. Conforme está descrito no capítulo 4 do livro de Ruth, ele a redimiu legalmente. Primeiro pagou todas as suas dívidas. Nesse sentido, ele a comprou de volta. Depois ele estabeleceu um compromisso com ela, casou-se com ela.
Assim, Boaz trouxe Ruth de volta à família de Deus. A redenção de Ruth ilustra dois fatos na nossa redenção. A nossa redenção está baseada na morte e ressurreição de Jesus Cristo. A morte de Cristo foi o preço pago para nos comprar de volta para a família de Deus. No início, o homem e Deus viviam bem dentro da família de Deus. O livro de Gênesis nos conta que Deus criou o homem com liberdade de escolha e que o homem escolheu, assim como faz nos dias de hoje, viver do jeito que bem entende. Ou seja, longe de Deus. Deus imediatamente procura trazer o homem de volta ao seu relacionamento. A Bíblia chama isso de redenção. Como Deus redime o homem? Deus compra o homem com a morte de seu filho. Exatamente. Pedro afirma que não foi por meio de coisas corruptíveis como prata e ouro que fomos redimidos. Todos os judeus sabiam o que Pedro queria dizer quando usou a palavra redimidos. É a mesma aplicação que se tem na lei do parente remidor. Pedro afirma que não foi prata nem ouro que nos trouxe de volta à família de Deus, mas o precioso sangue de Jesus Cristo. Mas isso é apenas parte da redenção. O casamento entre Boaz e Ruth ilustra uma segunda dimensão da redenção. Jesus Cristo está vivo e vivendo no planeta Terra. Ele ressuscitou dos mortos e está batendo na porta dos nossos corações. Ele quer que abramos a porta e o convidemos para entrar. O Cristo ressurgido quer ter um relacionamento conosco. Esse relacionamento é descrito como um relacionamento de amor. Jesus Cristo é o noivo, nós somos a noiva. Fomos prometidos a Ele. Em outras palavras, a nossa redenção implica em algo para se crer e alguém para receber. Essa é a segunda dimensão da redenção que está ilustrada aqui no livro de Ruth. Ruth representa você e eu. Qual é a nossa esperança de redenção quando nos aproximamos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo? Nossa esperança está na graça de Deus. A graça de Deus é ilustrada nas suas leis aplicadas no livro de Ruth. Há outra linda verdade no livro de Ruth. A verdade é o que chamamos de romance ao contrário. Eu disse que esse livro é um romance de redenção e um romance ao contrário. Normalmente, na nossa cultura, o homem escolhe a mulher, mas por causa das leis de redenção, Ruth tinha que pedir Boaz em casamento. De acordo com o capítulo 3, ela tinha que dizer: Boaz, quero que você seja o meu parente remidor. O mesmo acontece na nossa redenção. O que Boaz podia fazer era mostrar que a amava e que gostaria de ser seu remidor. Mas ela tinha que dizer: eu quero que você seja o meu remidor, Boaz. Boaz não podia fazer essa declaração. Jesus Cristo está à porta dos nossos corações. Ele está lá. Bate, bate, espera, espera. O Dr. John R. W. Stott afirma que é assim que a maioria dos cristãos trata Jesus. Jesus fica lá, na porta do coração, e a pessoa faz tudo, menos aquilo que Jesus quer que ele faça. A maioria dos cristãos está orando pelo buraco da fechadura. A maioria dos cristãos está jogando dinheiro para Jesus por debaixo da porta. Tudo que Jesus quer é que a pessoa abra a porta, convide-o como seu Salvador e Senhor para entrar, controlar a sua vida e ter comunhão com Ele. Mas a maioria dos cristãos não faz isso. Eles ficam falando com Jesus pelo buraco da fechadura. Temos que dizer para Jesus: eu quero que o Senhor seja o meu remidor. Quero que o Senhor me compre com a sua morte e que me traga de volta, estabelecendo um relacionamento comigo. Tudo que você tem a fazer é dizer para Jesus: eu sei que o Senhor está aí. O fato de estar me esperando pacientemente, batendo a porta do meu coração, mostra que o Senhor quer me redimir entrando na minha vida e tendo um relacionamento comigo, como de um casamento. Mas para isso, tenho que dar-lhe uma resposta, abrindo a porta da minha vida. Tenho que pedir que o Senhor seja o meu remidor. Sabe, o Senhor Jesus é incrível e Ele tem prazer em nos remir. Outra aplicação do livro de Ruth tem a ver com Noemi. Noemi era uma mulher bonita e, de certa forma, ela me faz lembrar de Marta no Novo Testamento. Noemi era uma pessoa prática. Lembre-se que no primeiro capítulo ela estava culpando a Deus por tudo que lhe tinha acontecido, por todas as coisas que aconteceram naquela distante terra chamada Moabe. Muito bem, mas Noemi não é mais a mesma pessoa no capítulo 4. Agora ela está louvando ao Senhor porque está segurando o nenê de Ruth e de Boaz. Acho que no terceiro capítulo Noemi é a figura da igreja, que faz as pessoas tomarem consciência da redenção. Alguém tem que falar sobre a redenção? Como as pessoas saberão se ninguém contar? Como pregarão se ninguém as enviar?
Alguém tem que anunciar as boas novas da nossa redenção. Noemi é a figura dessa pessoa. Foi ela que fez com que Ruth tomasse consciência das leis de redenção que ministraram a graça e o amor de Deus sobre a vida de Ruth. Foi ela que disse a Ruth: Ruth, você conhece as leis, agora vá até o eirado e as aplique. Ruth fez o que Noemi a mandou fazer. Ela pediu que Boaz fosse seu redentor. Noemi, portanto, representa a figura da igreja e o seu papel da igreja, de falar as boas novas da nossa redenção. A palavra graça é uma palavra muito bonita e representa outro conceito no livro de Ruth. Imagine Ruth alguns anos depois de ter se casado com Boaz. Ela já teve seu filho Obed. Obed se tornou o avô de Davi, o que o coloca na genealogia de Cristo. Imagine que Ruth está fazendo compras numa loja e encontra alguns dos segadores com quem trabalhou durante 6 meses nos campos de Boaz. Eles dizem: Oi, Ruth, tudo bem? Ah, esse é o seu filhinho Obed, não é? Nós sempre soubemos que você conseguiria o que queria. Você soube fazer o jogo, não é mesmo? Puxa, o jeito como você lidou com Boaz. Trabalhou duro por 6 meses para conseguir o que queria e fez tudo direitinho. Você é bem esperta, não é, Ruth? Você acha que Ruth aceitaria esses comentários? Talvez ela dissesse: Olha, a única razão para eu estar onde estou é porque alguém me amou muito. Me amou o suficiente para prejudicar a sua própria herança, me comprando de volta e me trazendo de volta para a família de Deus. Eu devo tudo ao amor de Boaz e ao amor de Deus representado na sua lei da redenção. Agora imagine que você e eu estamos no céu e encontramos com alguns amigos da terra que nos dizem: Nós sabíamos que vocês conseguiriam porque sempre foram muito espertos, sempre foram muito inteligentes, sábios. Tínhamos certeza que vocês saberiam direitinho o que era necessário fazer para conseguir entrar aqui. Será que você ou eu aceitaríamos esses comentários? Claro que não. Nem eu nem você podemos entrar no céu, a não ser pela graça do nosso Redentor que nos ama. De todos os desafios e aplicações desse livro, esse é o mais importante. O livro de Ruth ilustra a nossa redenção. E a aplicação do livro é essa: você já foi redimido? Você já pediu que Jesus Cristo seja o seu remidor? Pense nisso. No próximo programa tem mais. Até lá então. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.